O tema agora é hipnose. A gente vai conversar com José Bandeira Neto, que é especialista no assunto e esteve em Teresina para ministrar uma palestra. Detalhe, esse universo é muito curioso. Eu também quero entender um pouco mais. Olha só, agora vamos falar sobre hipnose, é um assunto curioso, né? Certamente para todos nós. E eu vou entrevistar o Neto Bandeira, que é psicólogo e especialista em hipnose. Existem vários tipos de hipnose, ele é especialista em duas delas. Qual o foco principal da hipnose e como isso acontece na prática? O foco da hipnose geralmente está relacionado à demanda do cliente. Tá? Porque em muitos casos na psicologia não há necessidade de fazer hipnose. Quando eu vou usar hipnose? Em que momento? Geralmente em doenças psicossomáticas, na diabetes, na questão da fibromialgia, na depressão, no transtorno de ansiedade generalizado, no transtorno obsessivo-compulsivo, nas neuroses em alguma caso, na histeria também. Então, dependendo do caso e como aquela psicopatologia está se manifestando, há indicação. Você falou dos vários tipos de hipnose. Eu trabalho com a clássica, né, que é uma hipnose mais invasiva, e trabalho com Erickson, no qual esse modelo é o que é permitido até pelo Conselho de Psicologia, em que a gente usa metáforas e a gente usa uma linguagem, sendo da metáfora, ela passa a ser metafórica e a mente, ela vai captar as imagens da minha fala e não as palavras. Então é como se eu colocasse a pessoa num transe. O transe, ele não é o transe totalmente profundo, ele está entre vigília e sono, e aí eu vou ressignificar lá no inconsciente dele. A hipnose ericksoniana, ela vai para o inconsciente, quanto que a clássica fica no subconsciente propriamente. Ela pode até ir ao inconsciente, mas é muito raro porque ela é de impacto na maioria. E existe comprovadamente a cura do problema, a resolução de um problema através da hipnose? São sessões? Como é que você trabalha isso com seus pacientes? Assim, a hipnose, ela não tem uma receita de bolo propriamente dita. O que serve para um não serve para o outro. Por isso que é um trabalho que a gente faz com escuta. Eu primeiro escuto, eu faço uma sessão de escuta e logo depois uma de hipnose. Quando é a primeira vez, eu faço 4 sessões de escuta e depois eu vou fazer as sessões de hipnose. Aí você pergunta, esse momento que eu vou trabalhar hipnose nesse cliente, é um momento em que ele vai ter um número de sessões exata? Eu acredito que não, porque tem pacientes que já chegaram com transtorno de pânico que eu trato em 3 sessões. Eu posso tratar em uma sessão, como eu posso tratar em 15, 12, 10 sessões. Isso é muito relativo. Depende do perfil de cada um, do problema de cada um. Sim, tanto do perfil como a permissão. É preciso que a pessoa... É a autopermissão, não é? Isso, é preciso que ele esteja aberto para que aquilo aconteça. Eu nunca vou hipnotizar uma pessoa que não queira ser hipnotizada, até porque é antiético. A gente não trabalha, a gente trabalha com a ética. Até que eu queria que você falasse, você faz parte do conselho, né, integra como profissional o conselho de ética. Até que ponto vai esse trabalho e o que é que você acha também da hipnose que é levada aos palcos como espetáculo? Existe essa divisão? Existe. Infelizmente, o nosso trabalho, ele é um trabalho que exige muita ética e profissionalismo. Enquanto a gente vê, as pessoas sempre esperam da gente que a gente faça uma encenação. E na verdade a hipnose não é isso. Aquela encenação que você vê na TV, ela é proibida pelo conselho. E se até um próprio aluno que esteja fazendo o curso de hipnose e não esteja ainda com seu certificado na mão, ele não pode praticar, porque se ele praticar, ele corre o risco de ser cassado pelo conselho e não terminar nem o curso de psicologia. Então, aquela hipnose circense, ela existe, mas desde já, como eu falei, só se a pessoa se permitir. Então, eu propriamente não acredito na hipnose circense. Ela causa muitas dores de cabeça, ela causa, quando a pessoa vai de uma forma brusca, ela volta com muitas dores de cabeça, suando pelo corpo inteiro, e ela sente um desconforto com ela mesma. Eu acho que é interessante também essa pergunta, Neto, até
quanto tempo é permitido esse trabalho de hipnose? Ela dura quanto tempo? É o máximo? Porque também tem as reações, né, que ela deve provocar ou não. Sim. A gente aprende que a gente pode colocar o paciente em transe hipnótico durante de 40, no máximo 50 minutos. Aí só para casos extremos de dor e problemas mais complexos? Na verdade, os casos, esses são os menos complexos, porque os mais complexos a gente faz uma indução rápida e pode deixar ele até 2 horas em transe, porque depois de 2 horas ele volta normalmente. Que casos seriam esses? Casos, dores do membro fantasma, pacientes portadores de CA em fase terminal, queimados. Chega o momento do parto em que a mulher não pode ser anestesiada e a gente vai usar a analgesia, que é uma outra forma, uma linguagem que a gente usa para que a mulher não precise tomar anestesia e ela possa ter o parto normal sem sentir nenhuma dor. Isso é analgesia. Dá para falar um pouco mais sobre esse termo? Analgesia é de analgésico, né? Só que a gente usa mais essa questão da forma da linguagem. Como nós somos treinados quando nós fazemos os cursos. Você fala muito nessa questão da linguagem. Por exemplo, você como profissional, você induz ou conduz a pessoa até um momento, a uma etapa da vida, ou tem uma palavrinha mágica e ela entra em hipnose? Essa é a minha curiosidade. Tá. Então, a sua curiosidade agora vai... Gestos são formas de comunicação, como é que ela se manifesta na prática? Tá. A princípio, você tem que olhar para o paciente e quando você está olhando para ele, o momento que ele olha para você, você tem que começar a deslocar o labirinto dele. Isso é o meu olhar que vai acompanhando, que vai para determinadas partes do corpo dele. Ele não se dá conta que eu estou fazendo isso e eu estou fazendo a respiração dele sem ele perceber. Eu estou revelando minhas técnicas, né? Mas assim, nesse momento em que eu faço todo esse movimento, ele começa a ter aquela sincronicidade comigo. E aí, nesse momento, ele estabelece o rapport. Quando você pergunta se eu levo ele a determinada época, eu sempre gosto de fazer uma regressão do Stephen Gilligan, que é uma regressão pela emoção, uma regressão suave, no qual eu não determino a idade. Tem como a gente fazer determinando a idade, mas pode acontecer a resistência ou precisar de 3, 4 sessões para chegar àquela idade. Mas quando eu jogo pela emoção, eu tenho pacientes de 40 anos que vão para 2 anos de idade e ali eu descubro o trauma dele. Né? Quando ele começa a falar, ele diz: olha, foi para 2 anos, eu me vi assim, fazendo isso. Eu digo: você se viu com 2 anos fazendo isso? Foi, tá. E ali eu já peguei o que eu queria. Né? Então, a próxima sessão que eu for fazer com ele, eu vou direto no problema. Qual é a vantagem da hipnose? É porque a mente trabalha por você. Por você não vai precisar fazer mais nada. Sabe aquela cantiguinha de niná? Isso é hipnose também, de alguma forma? A cantiguinha de niná, boi, 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 o boi da cara preta. A mãe coloca o filho em hipnose, cantando, vai embalando e o labirinto vai saindo do lugar e olha como ele dorme cantando essa musiquinha. E diz sempre assim: canta a musiquinha do boi que ele vai dormir mais rapidinho. Mas na verdade ele já está no condicionamento. E nós todos temos isso. Eu uso muito para fazer uma regressão a músicas infantis, que é como ele vai se... eu pego hoje um cliente de 40 anos, é óbvio que eu vou usar o Boi da Cara Preta, porque é da época dele. Eu não posso usar uma música que foi lançada há pouco tempo, senão ele não vai voltar no tempo. Então, para ele voltar, eu uso o Boi da Cara Preta. E aí, quando tá com o Boi da Cara Preta, ele começa a chorar. Ele começa a abrir a boca, o que é um comportamento infantil. Ele começa a fazer até mesmo a posição uterina. Ele começa a se enrolar, a se encolher. Então, é uma coisa muito interessante quando a gente trabalha isso de uma forma muito responsável. Eu sempre digo para minhas clientes, elas ficam: quando é que você vai me hipnotizar? Eu digo: calma. Tenho tempo, eu não posso fazer isso, eu não tenho uma receita de bolo feita, preparada para esse problema aí. É o que você me traz, mas você já sabe o que eu tenho. Eu digo assim. E com relação à música, como é que ela pode ser utilizada como relaxamento e até que ponto a questão do relaxamento tem a ver com hipnose ou com práticas semelhantes? A música clássica, por exemplo, a gente sabe que ela relaxa, né? Pronto, você falou uma coisa bem interessante.
O relaxamento é propriamente dito a hipnose. A hipnose é um estado de relaxamento em que você relaxa toda a musculatura do corpo e o sangue flui mais naturalmente, oxigena o cérebro melhor, e aí você vai dar uma abertura para que o psicoterapeuta chegue até o seu inconsciente, a sua mente inconsciente. Em relação às músicas, as mais apropriadas, músicas do século XVI, XVII, XVIII, são músicas barrocas que têm um ritmo de 60 batidas por segundo, que são as batidas do coração. Então a gente faz com essas músicas e usa elas. Eu costumo usar Vivaldi, eu costumo usar Liszt, eu costumo usar Beethoven, eu costumo usar Mozart, principalmente quando eu vou trabalhar inteligência, questão da inteligência, da aprendizagem, ou da superaprendizagem. Eu me baseio muito no autor também chamado Marlos Moreira, e na hipnose ericksoniana com a doutora Sofia Bauer, no qual eu trabalho muitas metáforas, e aí a gente consegue um resultado bem eficaz. Uma preocupação, eu estou fazendo a coleção de clássicos, né, da música clássica, e aí conversando com ele, pode ser perigoso ouvir música clássica no carro, por exemplo? Assim, quando você está fazendo terapia e aquela música ela é usada em você para o relaxamento, se você estiver dirigindo, como você, o psicoterapeuta ou hipnólogo, no caso, como nós somos chamados em alguns momentos, você usou a música e o cliente usa a música dentro do carro, é que ele está ancorado, a gente chama de âncora. Então ele pode ser induzido ao transe automaticamente, não se dá conta. E ele pode entrar em sono hipnótico, que, como eu falei para você, não é o sono fisiológico, entre vigília e sono, mas ele entra e pode bater o carro. A gente sempre recomenda nunca ouvir as músicas, principalmente estando é que nem rezar terço. Nunca dirija rezando um terço, porque o terço é uma hipnose, é uma repetição. Quando você está repetindo, você está entrando. Tem gente que diz assim: terminei o primeiro mistério e não vi o resto. Tá? Então eu ouço muito isso. Então o terço também é uma hipnose, né? Em que, assim como o canto das igrejas, você vê o movimento, aquele movimento da música, e você vê aquelas pessoas fervorosamente cantando. Então a dança também hipnotiza. Eu acho que, como você já deve ir a alguns shows, você vê pessoas completamente fora de si dentro daquele show, porque elas saem de si. Isso acontece constantemente dentro das boates. A gente vê pessoas perdidas no tempo. E aquilo ali é um transe hipnótico. A música por si só hipnotiza. Ok, falando sobre transe, tem dicas de como dormir melhor, de relaxar melhor, que possam ser direcionadas para o público? Tem. Quando a gente vai trabalhar essa questão, muita gente faz uso de alguns ansiolíticos hoje em dia, que é o remedinho para dormir chamado. Eu tomo meu remedinho para dormir. Amansa-Leão, né? Exatamente, esse é Amansa-Leão. Então, o que eu sugiro na terapia? Quando eu faço a hipnose, eu digo que a partir daquele momento, você não vai mais... Eu acho que todo mundo pode testar isso em casa. Eu não deito mais para dormir, porque quando você diz eu vou dormir, você está impondo uma condição ao seu cérebro de descanso. Quando você diz eu vou deitar para descansar e sonhar e ter lindos sonhos. Então eu não deito para dormir. Como o sonho faz parte do sono, a mente recebe o comando de que é para dormir, sem nenhuma imposição, porque a nossa mente, assim como ela não processa a palavra não, ela também não aceita nenhuma imposição. Ok, obrigado por esclarecer assuntos tão interessantes, falando sobre hipnose aqui. Neto Bandeira, bem-vindo ao Inside, tá? Muito obrigado, Ivanildo. Eu que agradeço.